Tá gravando já. Beleza, pessoal. Bom dia a todos aí que chegaram, os novos que eu acabei não vendo. Minimizei a tela que eu não consigo saber quem tá aí agora de novo, mas eu vi que a Gabi entrou. A gente está chegando na reta final desse livreto, que tenho certeza que ajudou muitas pessoas aí a entender um pouquinho melhor sobre todos esses acontecimentos que tem nos acontecido agora com o coronavírus, na visão do John Piper. E isso foi muito bacana, que ele teve uma visão muito esclarecedora de todas essas coisas. Eu tenho certeza que agora essas duas últimas aulas vão fechar aí com chave de ouro, para que a gente possa fechar esse nosso entendimento e como nós devemos nos comportar em relação a esse período de pandemia, tá? Vamos começar, galera. Eu queria pedir para Ana Luísa ela fazer uma oração para a gente começar. Beleza, Ana? Ana? Será que a Ana saiu da sala? Ana, tá aí? A Ana não está aí, não. Você tá... Ela deve ter eu saído. tô me lembrando agora que eu vi Não, uma ela está coisa aqui, que só as que ela está aulas... com o microfone fechado ainda. Tá. É bom que a gente descobre os caras que sai, né? botam. Eu vou pegar os que estão sem vídeo pra gente saber. Tem Deixa que eu ver liberar um o aqui vídeo, agora que hein, tá galera? sem vídeo. Eu Vai vi saber que hoje tá um dormindo. negócio no Face que diz assim que aula online parece Ana chegou aí. reunião mediúnica. Fulano, o senhor está presente? Ó, Mas a Ana tá aí sim, a viu? Ana está ouvindo, não, a Ana está ouvindo. Ela tá aí sim, ela ouvindo? tava cobrando o pessoal lá no grupo. Ah, legal, legal. Ela... Aí, ó, tá aí. Ela foi buscar o pessoal que estava dormindo. Não, gente, você não tá entendendo. Ela foi pegar o microfone. Para, meu. Maravilha. Tá. Entendeu? Aninha, olha pra gente aí, por favor. Foi fazer o cabelo, tal, fazer uma escova. Muito bem. Pode orar, Ana. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que a gente tem agora de ter essa aula. Que o Senhor possa estar dando sabedoria para os professores. E nós possamos escutar a Tua voz nessa aula, Senhor. Muito obrigada pela vida de cada um que está aqui. Esteja abençoando, ó Pai, cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, Ana? E obrigado por estar chamando a galera aí também na UPA para participar, viu? Vamos lá, galera. Penúltima aula, criando boas obras em meio ao perigo. É a resposta número 5 que o John Piper vai estar dando a toda essa visão que ele teve sobre a pandemia do coronavírus. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho mais aí do que esse pastor, esse homem de Deus, está querendo nos dizer também através da palavra de Deus, criando boas obras em meio ao perigo. A resposta número 5 dele, ele diz assim: o coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo, e com alegria corajosa fazer as boas obras do amor que glorifiquem a Deus. Quando eu li essa resposta, a primeira coisa que me veio à mente, uma coisa muito engraçada, foi quando eu logo me converti, e essa palavrinha aqui, autocomiseração, né? Eu me converti numa igreja bem pequena lá em Monte, lá, chamada Comunidade Cristã Monte Aprazível. Foi onde eu tive acesso ao evangelho. E eles tinham o costume de dizer, quando uma pessoa tinha muita compaixão de si, né, que é o significado dessa palavra, né, autocomiseração, é o significado de compaixão de si mesmo, né? A pessoa tinha um espírito de autocomiseração, né? Então, eles espiritualizavam tudo para falar que a pessoa tinha esse problema aí. A primeira coisa que eu lembrei foi isso. Falei, caramba, né? Quando a gente passa por cada coisa, a gente vai aprendendo que essas coisas não têm nada a ver. Vamos lá então, galera. O John Piper ele começa a dizer que Deus está nos convocando.
ele está nos despertando para que nós possamos superar essa compaixão própria nossa mesmo e esse medo que nos barram de fazer as boas obras de amor que nós somos chamados a fazer. É muito interessante que ele já começa com um contraponto bem legal ali, autocomiseração e medo, alegria corajosa, né? Então eu vou colocar autocomiseração e medo, alegria e coragem. Um fazendo o contraponto do outro. Sendo assim, nós precisamos estar combatendo esses sentimentos que muitas das vezes nós somos atacados por eles, né? E nós acabamos ficando travados totalmente e não fazemos aquilo que é para nós fazer. A gente pode aplicar isso daí em várias áreas da nossa vida, tá? A gente vai falar especificadamente agora no nosso chamado no Senhor Jesus, no nosso chamado como cristão. Acredito que isso daí também vai entrar muito nessa questão contracultural, né, no nosso chamado à cultura. O pastor Allen fala bastante disso daí. Então, eu acredito que o John Piper ele vai pegar isso daí e falar assim, combatam esses sentimentos com sentimentos vindo de Cristo, né? Que com certeza é a alegria da salvação e a coragem que somente o Espírito Santo pode nos dar em meio a esse momento que nós estamos passando, que é um momento bastante temeroso, é um momento onde nós temos realmente nos preocupado com muitas das coisas, mas com Jesus nós sabemos que nós podemos ir além, né? Então, John Piper ele começa a falar que Deus está nos convocando, nos despertando, para deixar de lado mesmo esse sentimento dessa compaixão por nós mesmos, né? Desses medos que nós temos. Lembrando também que a Bíblia nos diz claramente que no amor não existe medo. Então, nós podemos combater esse medo com amor. Antes, o amor perfeito lança fora todo medo, né? Está lá em 1 João 4,18, na parte A do versículo. Esse amor verdadeiro vem de Jesus. Nós vamos entender um pouquinho mais lá na frente. John Piper vai falar sobre sentimentos sustentados por Jesus, né? Então, nós vemos que nossos sentimentos são sustentados pelo Senhor e nós podemos combater esses sentimentos aí negativos, como medo, autocomiseração, totalmente voltados para Cristo, né? Para com alegria e coragem fazermos aquilo que Deus nos chamou a fazer. O que Deus nos chamou a fazer? Em Mateus 5,16, o Senhor Jesus, ele começa a falar sobre o Sermão do Monte, e ele vai falar sobre algumas coisas, e uma dessas coisas que ele praticamente nos ordena, né, é que a nossa luz brilhe, para que nós sejamos a diferença no meio dos homens, para que a nossa vida seja diferente na cultura, para que a nossa vida seja diferente em meio a desafios que o mundo passa e que nós também passamos, mas principalmente que nós venhamos nos destacar, né? Que a nossa luz brilhe diante dos homens. É isso que fala lá em Mateus. Ele vai falar esse sermão do monte aí, sobre nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo e tudo mais. Ele quer dizer, fala assim, vocês são diferentes. Vocês têm que fazer a diferença. Eu acho que John Piper, ele começa aí meio que despertando a gente, falando, galera, agora que vocês já entenderam, vocês agora precisam agir. Vocês precisam fazer a diferença aonde vocês estão e em meio à situação que vocês se encontram. O Senhor Jesus nos chama de bem-aventurados. Nesse mesmo sermão, tá? Ele diz assim, bem-aventurados... Opa, me perdi aqui. Jesus chama de bem-aventurado aqueles que por causa dele próprio se colocam em perigo. Seja esse perigo perseguição, como diz no texto de Mateus 5, ou por doença, ou por outro risco eminente de morte, tá? O princípio, John Piper diz que é o mesmo.
são nossas ações de amor nesse contexto de perigo. Então, o princípio ali, seja perseguição, como diz o texto de Mateus 5, seja por doença, no nosso contexto, da nossa realidade hoje que vivemos, pandemia, né, do coronavírus, nossas ações de amor no contexto de perigo, essas ações, elas nos apontam claramente para o fato de que são sustentadas somente pela esperança em Deus. Nós podemos e estamos, né, na verdade, em meio a todo esse caos que é causado por um vírus. Então, cada ação que nós possamos fazer, cada ação que nós viemos a fazer, são totalmente motivadas e sustentadas por Jesus. A questão aqui de serem sustentadas é porque a nossa esperança está fundamentada em Cristo. Nós sabemos que a nossa recompensa não vai vir com toda certeza das pessoas que iremos ajudar, que iremos nos solidariedade ou alguma coisa do tipo, né? Mas sim a nossa recompensa, ela vem totalmente de Deus. Por isso nós somos bem-aventurados. Nós sabemos que essa recompensa só é dada ainda, né, na pós-vida, né? Depois da nossa morte, que é na ressurreição dos justos. Aí sim nós vamos colher todos esses frutos de misericórdia e de compaixão, de piedade que nós podemos estar usufruindo aí nesses tempos, né? A esperança em Deus além da morte. Eu acho que é bem isso que o John Piper ele vai começar a colocar para a gente entender um pouquinho mais, tipo, pessoal, ele começa, deixe a autocomiseração, deixe a compaixão de si mesmo, deixe o medo de lado e façam o que vocês têm que fazer. Todas essas coisas sempre confiadas em Jesus. Todas essas coisas serão recompensadas um dia na ressurreição dos vivos. Por isso vocês são bem-aventurados. Acho que vocês se lembram dessa imagem. Se alguém se lembra, dá só um ok, falou, eu lembro, tal, só para mim saber qual de vocês estão ligados aí. Eu sei que faz um tempinho já que essa imagem rolou. Vocês se lembram o contexto dessa imagem aí? Isso foi um vídeo que rolou nas redes sociais, WhatsApp, internet, tudo mais. Alguém se lembra? Galerinha, pode falar, viu? Galera tá só no chat colocando. Desculpa, eu não consigo ver o chat, galera. Eu tô aqui todo atrapalhado, não consigo ver o chat. Se vocês puderem só falar ok, tá legal. Sim. Beleza, então. Esse vídeo aí, só para vocês lembrarem, são dos 21 cristãos egípcios que foram mortos pelo Estado Islâmico. Aí eles estão... Cara, quem lembra desse vídeo sabe que é muito triste, velho. Essa parada aí é muito triste. Eles caminhando na beira da praia para serem martirizados, né? Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, que na verdade ele tá até no livro lá, que é: os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Em outras palavras, galera, não deixe a possibilidade ou a realidade de sofrer impedidos de fazer as boas obras. Esses caras, eles não se deixaram ser impedidos de dar testemunho de Cristo. Tenho certeza que essas pessoas não se deixaram ser impedidas na divulgação do Evangelho de Jesus lá no Egito. Tenho certeza que eles não deixaram de fazer as boas obras que o Senhor nos chamou para fazer por causa da autocomiseração. Coitado de mim, né, cara? Eu não quero perder minha cabeça, né? Ou pelo medo de falar, caramba, eu estou em meio a um país
perseguido, um país totalmente islâmico, não sei, e a gente está cercado de fanáticos aqui, esperando a hora para nos matar, né? Então, que nós também possamos seguir o exemplo desses homens e não deixar que esses sentimentos de autocomiseração e medo, principalmente, atrapalhem a nossa atuação na nossa cidade, a nossa atuação em meio ao nosso trabalho, a nossa atuação de cristãos em meio à nossa faculdade, aonde nós estivermos, mas nós sejamos corajosos igual esses caras aí, cara. Esses caras, eles foram muito, muito crentes. Eu lembro eles ajoelhados orando, então são imagens que não vão sair da minha cabeça, não pela brutalidade, mas assim, porque eles guardaram a fé até o final, até o último momento ali, eles buscaram o Senhor e eles sabiam que a recompensa deles seria depois dele. Eles iriam fechar os olhos e eles iam acordar com Cristo. Então, essas boas obras, elas têm uma conexão muito profunda com o próprio Jesus Cristo, com a questão do sacrifício de Jesus, com a questão de o próprio Jesus descer até a terra para fazer as boas obras que o Pai mandou. Nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos fazer essas mesmas boas obras. Essas boas obras nos mostram o zelo que nós temos por Jesus e pelo Evangelho de Deus. Essas obras mostram que nós realmente, como o Tiago diz, nós não somos somente ouvintes, mas nós somos praticantes também da palavra de Deus. Tem um versículo aqui em Tito 2,14 que diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Que nós sejamos praticantes dessas boas obras, nós sejamos zelosos ao ponto de esquecermos do nosso medo, deixarmos de lado os nossos temores, deixarmos de lado a compaixão que temos de nós mesmos, o cuidado que temos de nós mesmos, e que nós avancemos em direção a aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a fazer, que nós sejamos zelosos em boas obras. É isso que eu acredito que Deus tem para nossa vida e que é das ordenanças do Senhor para as nossas vidas. Coloquei uma imagem aqui. Eu gosto dessas pinturas bíblicas, assim. Eu acho muito linda, rapaz, a forma que o pessoal do passado retratava algumas passagens bíblicas aqui em pinturas. Eu coloquei aqui o jovem Estevão sendo apedrejado. Ontem eu tive a honra de, graças a Deus, a gente pode ler a palavra de Deus, né? E ontem eu tive a honra de estar lendo Atos. E eu vi o discurso de Estevão, esse jovem aí, que eu tiver errado, o pastor Allen me corrija, devia ter em torno de seus 17, 18 anos, pastor? Ih, cara, não sei de cabeça aqui não. Eu teria que pesquisar. Pelo que eu pesquisei, é mais ou menos isso, mas enfim, vamos lá. Eu quero dizer que esse cara aí, ele era da UMP de Jerusalém, entendeu? Então, só que ele era muito diferente. Ele era um cara totalmente destemido. Ele era um cara totalmente corajoso, né? Que a única coisa que importava a ele era que Deus seja glorificado em todas as coisas, ao ponto de dele glorificar a Deus com a própria vida dele, né? Antes dele morrer,
ele faz uma das pregações mais tops que tem na Bíblia. Depois que vocês puderem ler, leiam Atos 6. Esse camaradinho aí da UMP, ele começa a pregar de Gênesis e ele vai até ali o finalzinho ali dos profetas, falando sobre a vida de Jesus. Ao ponto da pregação dele ser tão fiel que as pessoas tampavam os ouvidos para não ouvi-lo. Isso é muito doido. Isso é muito capaz. Não tem nem palavras para explicar isso. Mas, assim, tentem imaginar a cena de um camarada pregando e as pessoas começarem a tampar seus ouvidos para que não ouçam a verdade, cara. Cara, é muito de Deus isso. Então, esse é o Estevão, o jovem que se entregou totalmente para que Deus seja glorificado em todas as coisas. John Piper, ele coloca assim, Deus glorificado em tudo. Não tem como lembrar de Estevão nisso, né? Cristo magnificado em vida e morte. Esse é o grande objetivo dado por Deus para a vida humana. Não tem outro. Que Deus seja glorificado em todas as coisas. Quer comais, quer bebais, façais todas as coisas para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Todas as coisas que fazemos, seja a nossa vida ou a própria morte, que seja voltada para a glória de Deus, né? Eu vejo uma das lições aqui que nós podemos tirar dessa pandemia do coronavírus é que um dos propósitos de Deus é que nós matemos a autopiedade nossa, né? A autopiedade nossa, né? E o medo e nos dediquemos às boas obras, mesmo que diante do perigo. Eu acho que não tem como nós mostrarmos de outra forma que nós somos seguidores de Jesus Cristo, que nós não fizermos isso, galera. Eu vou dar um testemunho próprio aqui, espero que não caia mal, mas o Wellington tá aqui para qualquer coisa. No começo a gente fica receoso no começo da pandemia, a gente fica muito receoso. A gente não sabe, é uma doença nova, a gente não sabe como é que é nosso sistema. E a vida inteira eu escuto isso para mim. Diego, sua imunidade é baixa. Então tome cuidado. Com todas as coisas, cara. Gripe, tudo. Eu sempre ouço isso desde criança. Então isso tá gravado na minha mente. E aí, cara, chegou essa pandemia, eu falei, tô lascado. Esse negócio pegar em mim já era. Vai ser pegar e ver Jesus no outro dia. E beleza. Passado esse tempo, né? Meu querido Wellington acaba contraindo esse vírus. E eu me vi numa sinuca de bico, cara. Porque eu falei, cara, e aí? O cara tá lá muito mal. A Damares tá praticamente sozinha. O amorzinho praticamente sozinho. O que eu faço, velho? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu deixei minha autocomiseração de lado. Eu deixei o medo de lado. E eu falei, Damares, estamos aqui, cara. Tudo que você precisar, vambora. Então a gente fazia corre para cima e para baixo. A Damares, a gente ia de carro junto, tudo mais, andando, até o Wellington melhorar, graças a Deus. Resumindo assim, no final das contas, a Damares pegou coronavírus. E eu não fiz o teste, mas provavelmente eu devo ter pegado o coronavírus. É uma das coisas que eu tenho no meu coração, eu devo ter pegado coronavírus, mas na misericórdia de Deus, Ele não permitiu que nada acontecesse comigo. Aliás, no mesmo dia que a Damares foi fazer o exame, foi eu que fui levar ela. Então nós ficamos o dia todo, era um sábado à tarde, nós ficamos das 10 da manhã até umas 4 horas da tarde junto, um do lado do outro, zoando, brincando. E ela fez o teste, o médico não quis fazer em mim, não sei porquê. Mas foi naquele exame que ela testou positivo, então provavelmente eu testei positivo também, né? Deus sabe. Então, eu tive que deixar, para que as boas obras de amor que Deus nos manda fazer, eu tive que deixar de lado o meu medo, que ele existia em mim também. A minha autocomiseração,
que ela existia em mim também. Só que eu tive que matar isso para que as boas obras fossem manifestas. Entendeu? Infelizmente, galera, a nossa cultura e muitas vezes a nossa própria família nos levam para o lado totalmente oposto para que isso aconteça, tá? Eu posso falar por mim mesmo. Quando eu estava fazendo esses corre aí, minha família ficava ligando desesperadamente: Diego, você não pode ficar perto deles, Diego, não sei o que lá. Lembra das crianças, não sei o que lá, você não pode, você tem baixa imunidade e tal. Só que muitas vezes a nossa própria família nos leva a um lado totalmente oposto, como deveríamos ser como cristãos ou viver o evangelho, né? Nos fazendo preferir a nossa segurança própria ou nos levando a ter autocomiseração e nos levando a temer pela nossa própria vida, não importando o que vai acontecer com o próximo. John Piper, ele diz assim: os cristãos se inclinam para a necessidade. Isso daqui deve ser uma verdade, tá? Não para o conforto. Eu acho que a nossa geração, ela está fazendo ao contrário. Eu acho que ela está se inclinando para o conforto e não para a necessidade. Em direção ao amor e não à segurança. Eu também acho que nesse ponto a gente está fazendo ao contrário. Eu estou me incluindo nisso, tá, galera? Eu acho que a gente está em direção à segurança e não ao amor. E ele termina dizendo: é assim que nosso Salvador é. Foi para isso que ele morreu. Nós vemos aqui um resumo muito espetacular que John Piper faz de Jesus, com duas características só, né? Então, nós como seguidores de Cristo, essas coisas são coisas que nós devemos nos despertar. Nós nos despertamos para tantas outras coisas, sabe? Tantas coisas que não teriam necessidade de nós despertarmos assim, cara. Tantas questões tão complexas, talvez até da teologia ou de outras coisas, enfim. Só que duas coisas muito que seriam o nosso ser cristão, né? Não o nosso ter cristão, que é a nossa entrega verdadeira, como o Senhor Jesus se entregou, como Estevão se entregou, né? De uma forma tão linda assim. Vamos caminhar, galera. John Piper, ele pega um pedacinho ali desse capítulo e ele começa a falar sobre um negócio. Diego. Oi. Desculpa. Não, cara, manda bala. Tem uma ilustração que, antes de você entrar no exemplo aqui, que é muito... Eu sei que esse capítulo é bem difícil, né? É difícil a gente dar fumo nos outros, né? Quando serve pra gente também, né? Não, cara, a gente pega pra gente e fala assim: galera, tá comigo, viu? Tô pensando Tamo em junto, mim. nós vamos chegar lá. Mas o que eu acho que é bem relevante pro pessoal, assim, pessoal, os jovens e tal, é o seguinte: quando a gente fala, mas hoje parece que existe o pessoal desenvolveu um senso de que se você se indigna, você já se importou. Já perceberam, por exemplo, não sei o que lá, teve aquela questão lá, o George Floyd, né, que foi assassinado pelos policiais. Então, as pessoas basicamente ou se indignaram ou saíram na rua durante a pandemia por causa disso. Isso eu estou falando assim, nos casos os americanos. Percebam que, de fato, não mudou nada, entendeu? Essas pessoas não de forma pública, né? Ou talvez no íntimo, mas as pessoas postam uma hashtag, entendeu?
põe um filtro no Instagram de indignação. A indignação, ela não gera transformação física, você não está fazendo diferença. Então gera frutos, né? Exatamente. A gente tem isso. Você falou assim, agora a gente está partindo para a acomodação, para a nossa cultura. É nesse sentido, as pessoas estão se escondendo atrás da internet, literalmente, entendeu? Porque você tem dois movimentos. Você tem um movimento onde um pensamento político, onde as pessoas acham que tudo é responsabilidade do governo. Uhum. Então, o governo que tem que diminuir o racismo, é o governo que tem que diminuir a desigualdade social, o governo que tem que se impor, tudo é o governo. Então, a gente sempre joga a resolução na próxima eleição. Então, o que você tem para fazer? Nos Estados Unidos, eles convidam, vote, porque lá o voto é facultativo. Aqui, a gente é mais convidado partidariamente, vote em quem defende as pautas, né? Isso acontece todo dia, o tempo todo na internet. Só que ninguém está saindo na rua e se expondo, entendeu? Ninguém está indo lá, sei lá, como é que chama lá, Vila Itália, né? Que tem a favela ali na beira Vila Itália, da linha do trem. Entendeu? É nisso que esse capítulo aponta, sabe? E é justamente o que você estava falando. A gente está a internet, ela deu o lugar de conforto pro pessoal, para todo mundo. Se o pessoal se indigna, isso é suficiente. Se você não se indigna, você é cancelado. Uma válvula de escape, né, Rafa? Imagina, isso não quer dizer nada, sabe? Eu me indignei, ou eu fui cancelado na internet. Isso não faz diferença nenhuma. Na realidade. O pior, Rafa, que nós fizemos isso como os cristãos. Tipo assim, pessoal, lá na Vila Itália tem uma família que tá, sei lá, com coronavírus, tá passando fome, não tem luz, não tem nada. Aí a gente vai lá e coloca uma mãozinha de oração. Aí, tipo, me indignei, falei que vou orar, tá tudo certo, né? Exatamente. E o convite do capítulo é exatamente o que você falou lá, de você passou o sábado com ela. O convite do capítulo é o seguinte, você vai apresentar isso agora, eu sei, desculpa. Mas assim, isso, nós, como cristãos, temos que nos colocar em situação de perigo físico. É isso que o John está falando. Então, não adianta a gente se indignar na internet, não adianta a gente entrar num debate ou a gente colocar o filtro, sei lá. O cristão, historicamente, claro, o discurso faz diferença, obviamente. Sim, claro. Mas a indignação e a transformação social, ela é 100% relacionada à exposição ao perigo físico. Não é à toa que você começou com aquele exemplo dos egípcios, né, que se foram martirizados, mas é um exemplo extremamente real. E aí, mas a gente não sofre perseguição por ser crente ao ponto de morte no Brasil. Tudo bem, mas a gente pensar em racismo, em Covid, em fome, mesmo, em queimada. Cara. O pessoal, que dó dos bichinhos lá. Ou ir lá na boca de fumo, Pantanal, né, cara? Então, gente, sabia que tem como a gente se inscrever como brigadista aqui em Rio Preto, entendeu? Eu não sabia disso. Então, é isso que a gente tem, transformar em ações físicas. Desculpa, peguei muito tempo. Não pegou não, cara. Obrigado, viu, Rafa? Você colocou um ponto muito interessante aí, cara. Assim, que é verdade, que a gente pega agora uma válvula de escape. Nós temos feito muito isso. Como cristãos, nós temos a oportunidade de exercer as boas obras, as obras de amor, como o John Piper coloca aqui, só que nós preferimos somente a indignação. Nós preferimos somente ficar atrás ali na retaguarda e não ir para a linha de frente, como a gente vai ver um pouquinho aqui agora dessa pequena historinha que o John Piper colocou aqui. Pequena história não, porque é um fato, né, real, que o John Piper coloca no livro aqui, que ele coloca a igreja primitiva, o amor e a caridade cristã. Ele começa a contar a história verídica do que aconteceu em 165 depois de Cristo, que é a peste antonina, e depois 251 depois de Cristo, que é a peste de Cipriano. Então, nós vemos aí que a igreja já passou por momentos de pandemia,
E como essa igreja reagiu a isso? É isso que ele vai colocar um pouquinho no livro, nos mostrando bem sutilmente como nós devemos nos comportar também. Eu coloquei só alguns dados que eu consegui aqui, eu não consegui mais dados, mas só para vocês terem, em 165 depois de Cristo, na peste antonina, existiam ali por volta de 2.000 mortes por dia na capital do Império Romano, em Roma. 2.000 mortes por dia. É muita coisa. A taxa de mortalidade desse vírus era de 25%, né? Eu acho que contra... Quanto está o coronavírus? 2? 3? Eu não sei agora. No final dessa praga, mais 5 milhões de mortes para aquela época, tá? Lembrando que naquela época não tinha 7 bilhões de pessoas no mundo. Depois disso, eles enfrentaram o Império Romano novamente, a peste de Cipriano, ou a praga de Cipriano, em 251 depois de Cristo. E o único dado que eu consegui achar aqui é que eles tinham, em média, 5.000 mortes por dia na capital romana, tá? Eles falam que essa peste cipriana aqui é alguma coisa antecessora da peste bubônica, né, ou da peste negra. Engraçado que você começa a pesquisar essas coisas, aí os pesquisadores falam que provavelmente essas coisas vieram da China, cara, olha que coisa doida, né? Lá naquela época já. É verdade. Então, nós vemos aqui, o John Piper ele vai colocar esses dados aqui reais para que nós entendêssemos que lá no passado como a igreja cristã se comportava, com amor e caridade, tá? A igreja cristã é o firme fundamento para a misericórdia e o sacrifício mostrado por Jesus em seu ministério através de nossas vidas. A história diz aqui, galera, que a igreja cristã, os cristãos daquela época, cuidavam dos doentes e dos moribundos, que eram abandonados pelo governo romano, independente de serem judeus ou serem próprios romanos, tá? Sem medo algum. Eles Diego, iam... Oi? pode completar aí, depois eu entro. Ah, tá. Eu vou completar rapidinho para você falar. Sem medo algum, eles iam e entregavam suas próprias vidas para que essas pessoas fossem cuidadas e que elas fossem principalmente enterradas, que é o costume cristão, né? Por causa que nós cremos na ressurreição. Então, isso teve um impacto muito grande na sociedade romana. Depois de quase 100 anos dessa peste, dessa última peste, por exemplo, em 300 e pouco depois de Cristo, o próprio imperador Juliano, ele tentou reaver a religião romana, mas ele não conseguiu. Sabe por quê? Por causa do testemunho dos cristãos. Ali pessoas se converteram por verem os cristãos acolhendo tanto romanos quanto judeus e dando a sua vida por eles. Resumindo, eles não conseguiram implantar novamente a religião romana por causa que o cristianismo estava em plena difusão no mundo, por causa do testemunho. Eles tiveram um testemunho de morte, como o do nosso Senhor Jesus aqui. Diga lá, pastor. Esse ponto é muito legal. Eu acho que isso que tanto o Abdala quanto você destacaram, talvez seja um dos pontos centrais aí do capítulo para a gente refletir, né? Um aspecto é esse, realmente, que o Abdala mencionou, de como nós nos contentamos fácil demais com a aparência, né? Com a aparência das coisas. Então, se eu coloquei o filtro lá do Setembro Amarelo, mesmo que eu nunca tenha encorajado ninguém no meio das suas lutas com depressão, alguma coisa assim, então eu já acho que eu fiz a minha parte, né? Então, nesse mundo de aparências, a gente parece ser mais importante afetar, né, ou parecer que você está envolvido em uma causa do que efetivamente agir nesse sentido. Agora, claro, a gente tem um outro outro pastor, lado. Aquela música do Estênio, né? Eu não quero ter, eu quero ser, né? Ele canta assim, é muito lindo. Uhum. A gente tem um outro lado que também pode ficar na cabeça da galera, né? Pô, mas então vocês estão dizendo
que eu tenho que sair agora no meio da rua, mesmo com Covid, e eu tenho que ir lá e me meter no meio do hospital e, enfim, né? Sair de peito aberto. Então, onde é que a gente encontra esse equilíbrio, né? Vamos dizer assim. Então, é por isso que a percepção sobre essas camadas é importante. Por um lado, a gente tem uma camada que já foi destacada aqui, de que a gente é folgado, né? A gente bota foto no Instagram ou faz um comentário no Twitter e a gente acha que já é super engajado, né? No fim das contas, é hipocrisia. Existe um lado em que a gente realmente precisa tomar cuidado. Então, a gente tem que ser cauteloso. Não é dar uma de doido e sair. Bom, então agora, em nome das boas obras e das obras de misericórdia, eu vou de qualquer jeito e é isso aí, né? Deus vai cuidar. Então, para que máscara se eu tenho uma missão a cumprir? Eu tenho o Espírito Santo, né? Então, é claro, não é isso que a gente está dizendo. Você tem que tomar os devidos cuidados, né? Você tem que ser sábio, ser prudente. Você não vai se expor de graça, né? Sim. Por outro lado, a nossa geração é muito covarde mesmo, né? E veja, eu tô falando de mim, tá? Você falou aí, né? Eu acho até que vale a pena a gente qualificar isso. Você falou assim, os caras lá desses séculos em que você tinha essas outras pestes faziam isso sem medo nenhum. Na verdade, eu até acho que eles tinham medo, né? Acho que eles tinham que, poxa, e aí, o que vai rolar disso aqui? Será que eu vou morrer? Será que não? Mas é que o senso do serviço a Deus falava mais alto do que o bem-estar pessoal imediato, né? E eu acho que esse é o nosso desafio hoje. Então, eu fiquei pilhado, né? Especialmente lá no início do Covid. Cara, e aí? O que vai ser? Como é que eu vou ficar? Eu tenho traços de anemia falciforme, né? Então, Eu também tenho, cara. então a oxigenação do meu sangue é menor do que a da galera. E uma das coisas que falaram sobre o Covid é que ele é essencialmente algo que ataca essa dimensão do sangue, né? Eu não sabia. Por isso causa embolias e outras coisas assim. E aí eu fiquei pensando, pô, e como é que vai ser isso para mim? Logo no início, né, eu tive que visitar um cara no hospital. Então estava começando a pandemia e agora? Eu vou, não vou? Cara, meu trabalho como pastor é ir. Então eu fiquei, né, preocupado. Isso vai acontecer com todos nós, né? Em alguma medida a gente, mas é assustador. Se você assiste a TV, todo dia estão matando todo mundo. Eu não sei como é que os apresentadores do jornal ainda não morreram. Então a coisa fica ainda pior. Mas, né, nós vivemos para algo além de nós mesmos. Então parte Amém, desse pastor. processo é inclusive mesmo a gente dizer, bom, ok, eu tenho medo, mas Senhor, me ajuda a dar um passo de cada vez, caminhando em direção a posturas corajosas, que honrem o teu nome, que sejam prudentes, cautelosas, mas que não me coloquem numa posição de covardia última e autocomiseração, que é assim, coitadinho de mim, quando existem pessoas reais sofrendo e que eu deveria, né, está caminhando na direção do serviço, na direção da misericórdia e É o do nosso amor chamado prático. mesmo, né? É isso aí. Então, veja que a gente não está falando de heroísmo, sabe? Sim. Você é o cavaleiro, né, solitário no meio, vencendo as pestes e vírus sozinho com a sua força imbatível. Não é nada disso. Super Calvin. A gente está falando de gente quebrada, fraca, que tem medo, gente que tem suas lutas, mas que no meio dessas lutas vai encontrando graça de Deus, força no Senhor e vai dizendo, ok, Amém. vamos lá, vamos servir, vamos fazer o que precisa ser feito para que a gente não fique escravo do medo, escravo do conforto pessoal, mas pelo contrário comece a servir, né, as pessoas, e nisso a gente vai crescendo também.
Eu acho que acho que eu vou colocar dessa forma, assim, espero não ser radical demais em falar isso, mas assim, parece que o Deus desse século é o conforto e a segurança própria, né? Assim, tem um cara chamado Philip Rieff, que ele escreveu um livro chamado The Triumph of the Therapeutic, né? O Triunfo do Terapêutico. E ele descreve que a nossa era é essa mesmo, é a era do terapêutico. Então é por isso que explode na nossa época toda essa coisa das pessoas tentando se encontrar e tentando buscar as terapias para se sentir bem consigo mesmas. Então essa é a era mais psicologizada de todas as eras, em que a gente tem essa ênfase muito grande no bem-estar pessoal. Então, no meio dessa área de bem-estar pessoal, se torna cada vez mais difícil você enfrentar alguns desafios e algumas privações para servir os outros. Entendeu? É o cuidado contracultural, né, que o John Piper ele quer apresentar, né, nesse livro também, né? Esse cuidado que vai além da compreensão dos não cristãos, né? No passado teve um significado muito grande para o avanço do cristianismo, como a gente falou um pouquinho ali atrás, nessas épocas de pandemia do passado, foi onde realmente o cristianismo teve seu lugar na história ali, e eles conseguiram não apenas ouvir, mas ver o que o cristianismo é, né? O nosso testemunho de amor e caridade, ele é sustentado totalmente por Cristo. Como o pastor Allen diz, não é um ato de heroísmo, mas sim um ato de amor movido pelo Senhor Jesus, né? Por tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu acho que nós poderemos nos engajar um pouquinho melhor nisso daí, entendendo o que Deus quer de nós e o que Ele espera de nós. Vamos lá. Continuidade, a gente está partindo para a reta final já. John Piper ele coloca no finalzinho desse capítulo o alívio do sofrimento enviado por Deus. E ele vai falar algo bem interessante aqui, gente. Vamos lá. Ele diz assim, ó: não há contradições em ver o coronavírus como um ato de Deus, ou em outras palavras, um juízo de Deus. Eu estou acreditando muito nisso, depois de ler esse livro. Um juízo de Deus e convocar os cristãos a correrem risco para aliviar o sofrimento causado. Lembrando, eu quero salientar o que o pastor Allen falou, né? A gente não está falando de loucura, a gente não está falando para você sair agora dessa aula para a rua sem máscara e para o foco ali da ala de coronavírus do hospital e lá e falar de Jesus para os caras, a gente está falando isso, tá? Mas nós temos o nosso papel como cristãos, que é sim resgatar e levar a salvação por meio de Cristo e seu sacrifício àqueles que perecem, de uma forma muito coerente, tá? Como povo de Deus, nós devemos também, além de orar pelo fim da pandemia, que é um dos nossos papéis como cristãos, né? A gente não vai descartar disso, porque a gente pode ter pensado em todas essas falas, falar assim, Diego, mas eu oro pelos doentes, eu oro pelo fim da pandemia, né? Pela cura dos infectados, pelo restabelecimento da economia, em nome de Jesus, né? Só que nós temos também o nosso papel de protagonistas de aliviar o sofrimento daqueles que mais precisam, né? Principalmente nessa época de pandemia. Eu vejo isso como um chamado claro da misericórdia cristã. Tem um livro do Timothy Keller que chama Ministério de Misericórdia, da editora Vida Nova. Eu acho que é um livro excelente. Se vocês tiverem a oportunidade de entenderem um pouquinho mais sobre esse chamado à misericórdia, né? Esse Ministério da Misericórdia é um livro que vocês vão gostar muito, muito mesmo, tá? Ele faz um contraponto bem legal com esse capítulo do John Piper aqui, uma leitura excelente aí. Indo para a reta final, já no finalzinho do livro ali, o John Piper ele escreve o seguinte: Deus tem a sua obra a fazer. Muito disso em secreto. Nós não sabemos realmente o que Deus está fazendo. Nós temos a nossa. Isso nós sabemos já, que nós temos a nossa obra. Se confiarmos nele e obedecermos a sua palavra, ele ficará
com que a sua soberania, ele fará com que a sua soberania e o nosso serviço cumpram seus sábios e bons propósitos. Se nós confiarmos no Senhor, com certeza nós caminharemos ali em parceria com os propósitos dele para a nossa vida e para a vida do nosso próximo também. Para encerrar, tem um texto aqui que eu acho muito bacana, que eu acho que vale a pena a gente incluir aqui na nossa aula de hoje, que é Lucas 10, do 30 ao 37, que diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia ali um sacerdote, que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, né? Descia um pastor ali, né? Um bispo, sei lá, por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita, ali alguém que trabalhava na igreja, né? Que fazia algum serviço na igreja, descia por aquele lugar também, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então o nosso mestre, nosso Senhor Jesus diz assim: então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. A gente vê aí o Senhor Jesus falando essa parábola, né? Colocando religiosos e um samaritano. E ele coloca mais algumas coisas para que nós entendamos que esse ministério de misericórdia, ele, como eu posso dizer para vocês, ele vai além. Ele vai além. Ele vai além das nossas forças, ele vai além das nossas economias. Você pode ver ali que eles colocaram, eu grifei ali, óleo e vinho, ele colocou no seu próprio animal, ele pagou a hospedaria, ele deu dinheiro pro cara. Então, esse é o nosso ministério de misericórdia, né? Fica uma perguntinha, né? Por que alguém arriscaria a própria segurança? Nossa segurança própria, né? Cancelaria nossa agenda de compromissos, né? Que é tão importante para nós. Gastaria nossas economias e ficaria tudo sujo de terra, sangue para ajudar outra pessoa, né? Independente da raça ou da classe social dele. O bom samaritano não ignorou o homem espancado na estrada de Jericó. Assim como ele, tomamos ciência de pessoas necessitadas à nossa volta. A viúva que mora do lado da nossa casa, a família afundada em dívidas médicas, o sem-teto que fica ao lado de fora da igreja, principalmente na nossa avenida Badibacite ali. Deus nos chama a ajudá-los. Precisem eles de abrigo, assistência, cuidados médicos, simplesmente uma boa amiga, uma boa amizade. Sabe por que de tudo isso? Porque o Senhor Jesus nos manda, vai e faz o mesmo. Se nós fizermos isso, tenho certeza que nós testemunharemos aí as boas obras do nosso Senhor Jesus. E tenho certeza que ele vai ser glorificado. Amém? Agora, por favor, gostaria das ponderações de vocês. Eu vi que nas outras aulas vocês estão falando pra caramba. Vocês falem aqui agora também. Ouviu, dona Gabriela, dona Beatriz? Vocês estão super ativas nas outras aulas. Comecem a falar aí. Cadê minha galerinha da UPA?
Diego, tem que dar espaço para os outros. Se só a gente falar, ninguém nunca vai falar. Olha que migué, rapaz. Mas é verdade, eu vou dar espaço para os outros, então. Tá? Você saiu pela tangente, foi muito bem. Galera, por favor, falem. Eu acho que é um momento muito oportuno para a gente falar um pouquinho mais de um tema tão difícil, né? Como o Rafa brincou, né, ali, a impressão que dá é que a gente está chamando a atenção, né? Mas eu posso falar uma coisa para vocês de todo o coração? Eu estou chamando a minha atenção do começo ao final. Então, falem. Douglas, está bem baixinho Essa sua aula voz, é bem difícil, né? É bem difícil. Quando a gente terminou essa aula no GIS, depois de eu descer a lenha, né? Descer a lenha, tal. Aí uma das irmãs virou e falou assim, e aí, então o que nós vamos fazer? E aí eu fiquei assim, ó, rapaz. Cara, que beijo, Rafa. Sério? Aí a gente foi fazer o negócio lá, cantar pros irmãos, né? Olha aí, cara. Que mandou aquele vídeo lá. Sim. Então, era uma coisa bem simples, mas o chamado é bem esse mesmo, é para fazer, e aí? E agora? Tá aberto aí, galera. Então, deixa eu falar uma coisa assim que me chamou a atenção. Só fala um pouquinho mais alto, Douglas, por favor. Meu microfone tá um pouco baixo, esse microfone aqui. Ah, tá. Tá ouvindo bem agora? Eu vou gritar aqui. Tá legal. Tá. O que ocorre é o seguinte, quando a pandemia começou, e a gente percebeu que os cultos iam acabar, uma das coisas que mais... Culto presencial, né? Iam terminar. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção, que me tocou, né, me incomodou muito, é no sentido de fazer alguma coisa, né? De me envolver de alguma coisa com isso. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça é o seguinte, não pode ficar assim, a gente precisa fazer alguma coisa. E meio sem pensar também, sabendo que havia o risco, muitas pessoas aqui, o pessoal da transmissão, o Diego sabe disso, né? Simplesmente deu a cara, entendeu? Veio e fez, por quê? Porque precisava atender a igreja, não podia simplesmente todo mundo sair correndo e deixar as coisas, né, sem transmissão, sem nada. Então, virou uma correria, a gente atrás de solução e muito sem pensar muito nas consequências disso, né? Deus foi muito misericordioso com a gente, que ninguém foi contaminado aqui até hoje. Porque se vocês verem na transmissão, a gente não é um exemplo de isolamento nem nunca na vida. Fica todo mundo colado um no outro, todo mundo com máscara, mas, sinceramente, é pura misericórdia de Deus, porque está um do lado do outro, colado, metendo a mão na máscara e vai. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, é misericórdia de Deus mesmo. Mas as pessoas não se preocuparam muito com isso naquele momento e se envolveram com isso, né? Mas o que gera isso? Isso é uma resposta que Deus coloca no nosso coração, porque você tem que fazer. Então, o que a gente entende? Para algumas pessoas, muitas vezes a ação social, ela pode estar ligada a alguma coisa do tipo assim, eu vou fazer porque Deus vai se agradar de mim. Ou eu vou fazer porque eu vou ganhar pontos com Deus lá no céu. Eu vou fazer porque se eu não fizer, eu acho que eu vou prejudicar a minha salvação, né? Então, veja bem, a ordem inversa, né? A gente faz porque a gente é movido por aquela compaixão de fazer. A gente tem que fazer porque Cristo fez por nós. Então, é isso que move a gente a fazer esse tipo de coisa. Então, você pode ver que as coisas invertem. Então, a gente está fazendo em resposta àquilo que Deus já fez pela gente. Então, muda todo o cenário. Muda todo o cenário. Então, por que você ajuda? Aquilo que eu já perguntei várias vezes aqui no grupo, né? Por que a gente faz isso? Se for para ficar melhor, ou para aparecer na foto, ou para, sei lá, ficar bem, está errado. Se for para agradar a Deus, também está errado. Tudo bem, nós vamos agradar a Deus, mas a motivação ela é inversa. A gente faz porque a gente ama a Deus, porque Ele fez por nós. E aí as coisas acontecem. Então, esse é um exemplo que eu queria dar para vocês de como as coisas funcionam. Então, a gente se envolve muitas vezes com as questões da igreja, com as questões de Deus,
ou com as questões da obra de Deus, porque a gente ama, porque a gente tem essa obrigação, porque Deus fez para a gente, entendeu? Então, mesmo que seja cansativo, muitas vezes, e é cansativo, desgastante, e é desgastante, a gente vai e faz por amor, né? Amém. A gente ama e quer fazer realmente, a gente se desgasta mesmo, mas faz. E faz com alegria, tá? Faz com alegria. Amém. Alegria e coragem, né, Douglas? Alegria e coragem, sabendo dos riscos, né? E você sabe que nas nossas orações, a gente sempre ora, né? Ó, Senhor, guarda a gente de todo mal lá, porque o risco existe. E mais do que nunca hoje existe o risco. Então a gente ora sempre, Senhor, guarda a gente, porque a gente sabe que está correndo risco, mas o Senhor sabe todas as coisas, nós vamos fazer. Tem que ir. Amém. E aí, galera? Quero ouvir vocês aí. Pode falar. Fiquem tímidos, não. Diego, Oi. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Perfeito. Legal, cara. Bom. Ó, isso que o Douglas falou tem muito a ver com o que o John Piper falou aqui logo no começo. Eu vou ler aqui o parágrafo, que ele fala assim: não são meras boas obras que dão ao cristianismo seu sabor e brilho. São boas obras a despeito do perigo. Muitos não cristãos fazem boas obras, mas raramente as pessoas dão glória a Deus por causa delas. Então é exatamente isso, né? O que diferencia a obra de um verdadeiro cristão, né, que compreendeu o Evangelho, é isso, né? Ele faz para a glória de Deus, né? Então não importa as circunstâncias, não depende se o momento é favorável ou não, né? E o que a gente vê muitas vezes nas outras religiões, né, especialmente no Espiritismo, a gente vê isso, né, que eles procuram fazer a obra para ganhar mérito, né, méritos diante de Cristo, né? Então eles têm uma motivação diferente, isso que o Douglas falou, né? Então geralmente eles procuram momentos confortáveis, situações confortáveis, né, que vai gerar alguma visualização, algum mérito, não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Buscando uma recompensa, né? Buscando uma recompensa. Aí o cristão, ele faz a despeito disso, né? Porque ele sabe que a recompensa vem de Deus. De um pai para ele fala ali, né? Que a nossa recompensa, ela é eterna, né? Ela é a ressurreição dos justos. Ele coloca dessa forma, né? Então é isso aí. E aí, galera? Tá ok? Ok. Tá me ouvindo legal? Ô, Felipe, tudo bem, meu lindo? Beleza. Manda bala. Eu tenho uma certa dificuldade para falar, mas espero que vocês me entendam. Assim. A gente queria te ver, Felipe, mas tudo bem. Mas não aquela foto bombadinha. Não, nem vou colocar mais ela, então. Não, então, gente, que nem a gente está pegando esse estudo, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade também na aplicação. Eu também passo muito por isso, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente ouve, e às vezes a gente busca coisas muito grandiosas, assim, no que se diz a fazer algo, quando na verdade tem coisas muito simples que a gente pode fazer. Um exemplo bem fácil disso é quando você vai varrer a calçada, você vê que tem pessoas passando ali que vasculham lixo ali para ver se tem alguma garrafa PET, alguma latinha. Ou você pode passar num semáforo e ver num dia frio, aqui em Rio Preto é meio difícil isso, mas em alguns períodos a gente passa por dias frios e ver pessoas que só tem aquela camisa rasgada ali. Então, atitudes simples como guardar levar, sei lá, que a gente não tem esse hábito, mas levar uma blusa reserva, assim, colocar no carro, ou separar garrafas PETs, assim, em algum período, em algum momento que você sabe que tem pessoas que passam ali e deixar ali, são atitudes simples que podem ajudar também as pessoas, que auxiliam as pessoas. A gente pode tomar essas atitudes também, não formar assim, vamos fazer um mutirão para fazer alguma coisa. A gente não precisa esperar isso. A gente pode fazer de forma mais simples mesmo, ajudando talvez uma pessoa só e tal. Começa por aí, né? E pode partir para algo maior depois. Acho que seria só isso. É isso aí. O Silas falou algo que eu só queria
deixar claro que é importante o seguinte. Ele definiu o cristão. O cristão é o verdadeiro cristão, aquele que realmente entende o que está fazendo, tá bom? Porque muitas vezes nós cometemos esse erro, tá bom? Então, é muito interessante a gente olhar para a gente, muito para a gente, e ser sincero. Então, uma pergunta que eu me faço muito é por que que eu estou fazendo isso? Eu me pergunto muito isso, sinceramente, pergunto mesmo. Por que que eu estou ajudando? Por que que eu vou ajudar? O que me motiva nisso? Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer. Sempre, entendeu? Porque muitas vezes a gente olha as coisas, mas não olha para nossas atitudes, entendeu? Por que que nós não fazemos e por que que nós fazemos, então? Tá bom? Então é muito importante isso aí também, tá? Então, a gente vê nos outros, não na gente, entendeu? É isso que eu quero dizer. Legal. Galera, eu tenho uma dica para vocês aí muito importante, tá? Eu sei da dificuldade de todo mundo. Talvez a gente saia dessa aula aqui agora e fala, meu, preciso me mexer, vamos fazer alguma coisa. Talvez no teu coração ali tá queimando mesmo para fazer algo. E eu sei que é muito difícil fazer sozinho. Então, peguem um amigo que vocês são bem parceiros, compartilhem isso com ele e quem sabe vocês dois juntos não consigam, né, fazer algo diferente, né? Esse tempo atrás eu fiz parceria com o Robinho e a gente, cara, foi muito legal. A gente conseguiu fazer o evangelismo de um bairro todo, de todas as casas. Sabe o que é pegar um bairro e casa por casa ali, né, nessa época da distribuição de Bíblias, só para vocês entenderem. Sozinho eu não conseguiria. Sozinho, dificilmente o Robinho não conseguiria. Mas quando nós se unimos, fica mais fácil. Eu acho que a gente começa a compartilhar ideias, a gente começa a sonhar junto com projetos e coisas para o reino de Deus e o mais importante, Deus dá graça nisso. Então, acho que é por aí, tá? Caso alguém tenha alguma ideia e queira fazer alguma coisa, por favor, me chamem, que eu vou adorar acompanhar vocês, estar próximo de vocês aí. Eu gosto muito dessas coisas, tá? Ótima ideia, Felipe, isso aí. Levem aí o que vocês puderem dentro do carro. Se vocês puderem olhar a bagunça que é meu carro um dia, vocês vão ver que no porta-mala existe um par de tênis que eu não uso, um par de sandálias, uma blusa e uma camiseta, que é para justamente isso daí, Felipe. Para quando houver oportunidade, eu poder, além de ajudar, mas eu posso usar isso daí de ferramenta para evangelizar, entendeu? Aí eu posso dar e falar que o nosso Senhor Jesus é que salva mesmo. Então, tem várias estratégias aí que dá pra gente fazer e ser muito feliz nas nossas atitudes e nas obras de amor que o Senhor nos chama para fazer. Beleza, galera? Muito bom. Vocês querem almoçar ou vocês querem continuar falando? Diego, eu tenho uma pergunta. Ô, diga lá, cara. Tem uma pergunta pro Douglas. Eu? Ah, manda lá. Aí, Douglas, teu filho Elias. Qual a nota da música? Não, não é isso não. Qual a música de hoje à noite? A música de hoje à noite? Nem te fala qual é a música de hoje à noite. Por que as cadeiras da sua casa estão pregadas à parede? Isso aqui é uma longa história. Isso aqui é o cantinho do castigo. Ah, tá bom. O Bobiô tá lá em cima, de castigo. Galera, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria falar outra vez, já eu falo demais. Manda bala, Rafa. Depois a Gabriela vai falar ainda, cara, que ela não falou nada hoje. Nas outras aulas ela falou. Eu queria falar que esse é o penúltimo capítulo do livro, né? Semana que vem é a última aula do livro. Eu vou dar aula. E eu só queria apontar uma coisa que eu tinha falado semana passada. Que depois de ler o livro todo, e aí a gente vai percebendo a ênfase que o John vai dando nos capítulos. Como eu tinha falado semana passada, o capítulo anterior e esse capítulo são dois capítulos onde ele coloca, parece, parágrafos de resposta para todo o livro, sabe? Então, é o que eu achei que realmente é o coração do livro. E tanto é que no final, quando ele faz o epílogo, ele traz todos os capítulos, mas ele traz, você percebe como ele colocou muito a mensagem dele no capítulo anterior, que era aquele capítulo do